O julgamento começa pela casa de Deus. Embora enfrente angústias, tu me vivificas. Deus faz você saber que é Ele que está fazendo. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Hoje estamos concluindo a primeira carta do apóstolo Pedro. No encerramento da primeira carta de Pedro tem instruções, admoestações e vamos começar pelos pastores, pelo julgamento que começa na casa de Deus. Pedro inicia o texto de hoje falando mais uma vez para os seus irmãos sobre as perseguições que eles sofrem. Ele está os animando, os confortando, os consolando, os incentivando a permanecerem firmados em Cristo, porque eles irão continuar sofrendo aquelas aflições. Faz eles lembrarem que, assim como eles, os seus demais irmãos em todo o mundo estão sofrendo aflições. E Pedro diz aos irmãos que se eles estão sofrendo por causa de Cristo, então eles são abençoados, pois sobre eles repousa o Espírito da glória de Deus, o Espírito Santo de Deus. Mas alerta Pedro que nenhum de vós sofra por ser homicida, ladrão, por fazer o mal, que o sofrimento que vocês estão passando seja em decorrência do amor que vocês têm a Cristo, por viver o Evangelho, não porque vocês praticam o mal. Porque chegou a hora de começar o julgamento, e ele começará pela casa de Deus. Pedro está falando do julgamento acerca do pecado. Então ele diz, se começa por nós, os da casa de Deus, o que será feito daquele que vive na prática do mal, do ímpio, daquele que não serve ao Senhor? Mas é importante ressaltar esse destaque, o julgamento começa pela casa de Deus. É tempo de limpeza, de purificação. O número de líderes espirituais que estão indo à queda, pecados vindo à tona, é a limpeza do Senhor na igreja dele. É o julgamento começando pela casa de Deus. Após falar desse julgamento que começará na casa de Deus, Pedro então se dirige aos presbíteros, aos líderes. Ele diz, suplico aos presbíteros que há entre vós, eu que assim como eles sou testemunha dos sofrimentos de Cristo. E olha o que Pedro diz a esses líderes. Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele, não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade. Pedro ainda diz, nem como dominadores dos que lhe foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho, não como dominadores. O rebanho é de Cristo, é do Senhor. As ovelhas pertencem ao Senhor. Foram confiadas ao líder espiritual, à autoridade que Deus colocou sobre aquele rebanho, mas sempre lembrando que acima desta autoridade há a maior das autoridades. O pastor das ovelhas, o dono do rebanho, Deus nosso Senhor. Deus pedirá conta dessas ovelhas a esses líderes a quem ele as confiou. Mas também está reservado a esses líderes os que andarem em retidão, os que fizerem conforme a vontade de Deus, as bênçãos, a recompensa. Pedro diz, quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Desse modo, falando agora para jovens, Pedro disse, sujeitai-vos, sejam obedientes, sejam tementes, obedeçam às autoridades, respeitem a liderança, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. E então vem um texto muito conhecido, portanto, humilhai-vos sob a potente mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E para finalizar, um alerta importante de Pedro. Tende bom senso e estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que há entre vós outros irmãos que também estão em sofrimento. E o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória, há de recompensá-los.
Pedro despede-se explicando que o amigo Silvano, alguém que andava com Pedro, escreveu para ele essa carta e despede-se com o ósculo santo. E assim encerramos a primeira carta do apóstolo Pedro. Livro de Salmos. Salmos 138, um Salmos de Davi, é uma ação de graças à fidelidade de Deus. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei louvores a ti diante dos deuses. No dia em que clamei, tu me respondestes e me deste vigor, fortalecendo minha alma. Embora eu enfrente angústias, tu me vivificas. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua mão direita me salva. A fidelidade de Deus declarada e cantada pelo rei Davi. Livro do profeta Ezequiel. No texto de hoje, Deus profere profecias contra duas nações, os filisteus, inimigos declarados desde sempre do povo de Israel, e também a Tiro. Deus fala aos filisteus que, visto que eles se vingaram do povo de Israel, se colocaram com eterna inimizade, o julgamento virá sobre eles. E ao dizer exatamente o que fará, o Senhor conclui dizendo: e saberão que eu sou o Senhor, quando executar toda a minha vingança. Deus sempre faz o homem saber que é Ele que está operando. Seja a bênção derramada, seja a vingança de Deus sendo executada, derramado o juízo de Deus sobre o homem. A Ele a glória, o louvor e a adoração, porque dele, para Ele, por Ele são todas as coisas. A glória sempre irá para Deus. O nome dele sempre será santificado e exaltado. Quando o homem estiver sendo sentenciado por Deus, ele saberá. Deus o fará saber. Deus exalta o seu povo, justifica o seu povo, levanta o seu povo. O povo de Deus pode ser perseguido, pode ser humilhado. E aquele que o persegue, que o humilha, pode achar que está tudo bem, que nada acontecerá contra ele. Mas no dia que o Senhor executar a vingança dele, este homem saberá que foi Deus. E na profecia contra Tiro, há um texto bem longo, um capítulo longo, falando muitos detalhes acerca desta cidade, que era uma cidade imponente, riquíssima. O Senhor diz que levantará Nabucodonosor, rei da Babilônia, para se levantar contra Tiro. Mas é citado ainda o nome de outras grandes cidades. O Senhor vem relacionando cada cidade que tinha relacionamento com Tiro. Relacionamento comercial. Tiro era uma cidade com grande movimento comercial. Tinha parceria com muitas cidades. Entre elas, a cidade de Tarse, conhecida pelos seus grandes navios, que eram usados para transportar as mercadorias. Então, eles tinham um bom relacionamento comercial. Síria, Israel, Judá, Damasco, a Arábia, todas essas cidades estão citadas no texto. Mas por que Deus está executando a sua justiça contra a cidade de Tiro? Porque Tiro tinha o povo de Deus como um empecilho no meio do caminho. Em razão da geografia, da localização da terra do povo de Deus, atrapalhava o comércio, a movimentação, a riqueza de Tiro. Quanto mais eles tinham, mais eles queriam ter. Então eles estavam como que torcendo pela queda do povo de Deus, torcendo para que eles saíssem do caminho. E em razão do seu ego, da sua ganância, da sua soberba, Deus sentenciou a cidade de Tiro. E no texto de amanhã, o foco agora será contra o rei de Tiro. E você verá a comparação deste rei com a figura do diabo. Eu te espero aqui amanhã, se Deus disser que sim. Até lá!